sou roteirista, tá? Boa, boa. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do AR Podcast, o podcast do Antônio Reginato. Hoje, para comemorar o Dia das Crianças, sabemos que já passou e esse episódio vai ser postado depois do Dia das Crianças. Hoje o nosso episódio vai ser voltado à literatura infantil brasileira. A gente irá falar sobre Maurício de Souza, que aqui tem alguns exemplos da Turma da Mônica, né? Que todo mundo conhece, que Turma da Mônica cresceu lendo a Turma da Mônica. E cara, antes de começar o podcast, se apresenta, mano, que você esqueceu, vai. Meu nome é Cauã. Meu nome é Ricardo e simbora. E uma frase que, tipo, que eu vou falar que acho que a maioria das pessoas vão falar. Eu aprendi a ler vendo Turma da Mônica. Por causa que, assim, tipo, os desenhos ficam na nossa cabeça. Mesmo que a gente não era leitor da Turma da Mônica, de outros personagens que o próprio Maurício criou, a gente, tipo... meio que a gente cria uma afetividade por ver sempre em livros didáticos, sempre ver na televisão e tal. E talvez então, que nem você começasse a ler, nem que você lia os livros, você passava e ficava lendo os quadrinhos, vendo, imaginando a situação que está acontecendo. Isso que é bom das histórias em quadrinhos, porque você, além de ler, você consegue imaginar o que se passa nos quadrinhos em si. Sim. E antes de continuar o podcast, meu povo... aqui embaixo tem a barrinha do se inscrever. Gente, não custa nada. Se Passa inscreve no nosso aqui. Instagram também. Lá a gente posta bastante coisa Deixa sobre o joinha, dia gente, de porque gravação. ajuda. Exato. E também aqui embaixo na descrição tem o episódio nosso para o Spotify, né? Exato. Tá, só clicar aqui embaixo e ir embora. Agora a gente vai começar falando sobre a história do Maurício, vai falar um pouco da sua infância também. Porque, querendo ou não, Maurício de Souza cresceu numa família muito artística, né? Porque ela, além de seu pai ser barbeiro, ele era poeta, ele escrevia, exato, músico, e pintor, pelo exato, que eu tô falando aqui. A casa dele era sempre rodeada de bastantes artistas, escritores, essas coisas. Então ele cresceu com a literatura. E tipo, ó, a gente tá com uma colinha legal aqui pra não se esquecer das informações. E Maurício, ele querendo ou não, né, a gente pensa que o cara é filhinho rico, nada. O cara nasceu no interior de São Paulo, pelo que eu tô vendo aqui, a cidade de Santa Isabel. Exato. E o que eu acho massa, assim, da história do Maurício, da história de todos os personagens que ele criou, é que a maioria deles foi inspirado com pessoas, por exemplo, da família, do convívio, né? Exato. Tem alguns personagens que são inspirados pelas suas filhas, como a Mônica, a Magali, a Marina e a Maria Cebolinha. E o Nimbus também. Isso, que essas inspirações veio das filhas. Além disso, ele é pai de 10 filhos. Ele teve como inspiração o Maurício Espada, a Mônica, a Magali, Mariângela, Wanda, Valéria, Marina, Maurício Takeda. Mauro Takeda e Marcelo Pereira. Esses são os filhos de Maurício de Souza. E tipo, e nem só os filhos, né, como também os sobrinhos, como tá falando aqui, né, Titi e Franjinha são personagens inspirados em seus sobrinhos, enquanto o Horácio Dinossauro Verde era um alter ego do desenhista. Foi a única coisa assim que ele, digamos assim, meio que tirou da cabeça, né? Exato. Por causa que a maioria dos personagens ali eram sempre inspirados ali de pessoas do próprio convívio, né? E agora falando um pouco sobre a sua vida profissional, digamos assim. Maurício de Souza, ele começou em 1954, ele procurou um emprego como desenhista em São Paulo. Na época era a Folha da Manhã. Aí ele virou repórter de lá e após isso, começou a postar alguns quadrinhos. Como tirinhas, né? Exato. E ele passou só que assim, corrigindo, ele não começou como desenhista, e sim como repórter policial. Exato. Na Folha da Manhã. E ele passou 5 anos escrevendo esse estilo de reportagem, né? Pra quem não entendeu o que repórter policial, é aqueles caras do Cidade Alerta que aparece e tal e vai mostrar os casos. Agora voltando. E como podemos perceber, ele era repórter policial. Então, quer dizer, ele escrevia bastante para suas reportagens, tudo. Sim. Então, desde sempre, na sua vida, ele leva a literatura
Como assim? Só que ele nunca, o da hora dele é que ele nunca largou os desenhos de lado, que nem ele tá aqui, né? Passou 5 anos escrevendo esse tipo de reportagem, mas ele ilustrava com desenhos, que era bem aceito para quem lia a Folha da Manhã, né? Sim, e até hoje, assim, desde sempre, digamos assim, teve bastante, nos jornais, teve bastante tirinha, teve também palavras cruzadas, então o jornal é uma forma de você compartilhar o seu trabalho, digamos assim, igual o Maurício de Souza fez no Folha da Manhã. Eu lembro que, tipo, eu não peguei tanto a época do jornal, né? Das tirinhas de jornais, mas eu lembro que tinha aquelas revistas Recreio. Demais tinha as tirinhas da Turma da Mônica, os almanacs de outros cartunistas, né? Até norte-americanos e de outros lugares, às vezes aparecia, entre uma história e outra, nas propagandas aparecia as tirinhas da Turma da Mônica. E voltando a falar disso, é muito interessante que nos gibis da Turma da Mônica, o Maurício de Souza sempre deixava algumas atividades para fazer. Não sei se você lembra, quando você lia, tinha algumas atividadezinhas que você fazia, então era uma forma de aprender. Palavra cruzada. Para criança é bem interessante, que alerta o seu sentido de percepção da leitura, tudo. Então é bastante legal essa coisa que ele fazia nos gibis. Até hoje deve ter, eu não sei. Não faz tempo que eu não pego um gibi na mão. Não deve ter, né? E o que acontece? Só dando um complemento. Minhas revistinhas mesmo só vivia rabiscado também. Né? Aí aqui, tipo... o Maurício, tipo, o primeiro personagem que ele criou, assim, foi bem aceito, tanto pelos leitores, como também pela galera lá que trabalhava ali na Folha, foi o Bidu, né? Que ele foi criado, ele começou a postar e começou, na verdade foi criado no dia 18 de julho de 1959, desculpa, 1959. Sim. E teve outros personagens. Aí esse Bidu, ele foi aprovado pelo jornal. Então ele começou a fazer as tirinhas, tudo com o Bidu como personagem. E também, tipo, a adição de personagens como o Franjinha e o Cebolinha, né? Que foram criados em 1960, né? E o Franjinha foi utilizado para ser dono do cão Bidu. Até hoje é assim, né? Você olha as animações, olha as revistinhas, né, que são publicadas até hoje. E nessa época já tinha alguns outros personagens, tipo, como o Titi, o Chaveco e dentre outros, que não eram tão assim, mas tipo, sempre complementavam a história e sempre fazia algo muito massa. Exato. O Anjinho também, se não me engano. Sim, o Anjinho. O próprio Cascão também. Exato. Agora, a gente falou da vida do Maurício de Souza, a gente vai dar uma complementada e vai falar um problema que realmente foi sério, um problema que aconteceu na sua carreira. Que ele foi acusado de ser comunista e ele foi despedido pelo seu chefe da redação do jornal Folha de São Paulo, retornando para Mogi das Cruzes. Isso ocorreu em 1900, na realidade foi antes de 1962, porque em 1962 ele foi contratado pelo jornal carioca Tribuna da Imprensa. Aí ele criou o personagem Piteco. Eu não sei se você lembra, né, quem é o personagem. Ele foi inspirado naqueles homens das cavernas e tal, né? E ele também fazia a complementação junto com o Horácio, aquele dinossaurozinho verde. Ah, sim, realmente. E aqui, a estreia do Piteco no jornal Tribuna da Imprensa ocorreu em 25 de abril de 1962, na parte inferior da página 9. Exato. O nosso roteirista, ele pesquisa tanto, chega, ele bota até a página do negócio, mas tranquilo. Eu sou roteirista, tá? Boa. Continua. Tá. A Turma da Mônica em si, ela foi criada em 1962, com todos os personagens. E ela foi... Aí que ela começou a ter início, teve os personagens, ele juntou tudo em um gibi só, digamos assim, né? Uhum. Em 1970 ela lançou... Isso, tipo, 1973, não foi? 73. Foi lançada como Turma da Mônica de fato. Não, 1970, desculpa. 70? Isso. Sabia. Que foi lançado como Turma da Mônica de fato. E uma curiosidade legal é que muitas vezes essas animações que a gente vê passando, muitas das vezes elas não são... tem episódios novos, né, com outras historinhas, mas tipo, eles reaproveitam muito também. Tipo, exato. Já vi episódios de desenhos da Turma da Mônica que reaproveitaram historinhas antigas, da década de 70, 80 e tal. Porque querendo ou não, vai crescendo a demanda de revistas, de gibis, essas coisas.
E eles trazendo do passado, as pessoas da nova geração, elas conseguem ver como que era o começo do Maurício de Souza, digamos assim. O começo da Turma da Mônica. Porque se você pegar um gibi que foi desenvolvido em 1978, vai ser totalmente diferente a história do que aconteceu em 2008, por exemplo, agora. Sim. E, tipo, um negócio massa assim, é que a Turma da Mônica deu tão certo, chega, tipo, eu pesquisando, cara, eles fizeram muitas propagandas, como não sei se você sabe, a Sica, que foi a dona antigamente do extrato de tomate elefante, que sei. inclusive Tem um elefantinho lá, o Jotalhão. O Exato. Jotalhão, que é do Maurício de Souza. E até mesmo no gibi hoje em até dia... Só cortando um pouquinho, até hoje, muitos desses personagens são exibidos em supermercados, enfim, em tudo quanto Tem é coisa. a maçã da Turma da Mônica, mó Verdade. boa. Nossa, Tem gosto de boa. maçã. É muito bom. Aí, voltando ao assunto, assim, a Turma da Mônica, o gibi, até hoje em dia ela também tem bastante entrevista. Entrevista não, desculpa, tem bastante propaganda. Ela fala bastante sobre... Tem até banco. Conscientização ao leitor também tem bastante na Turma da Mônica. Como racionamento de água, pra não gastar água, também tem. Eu já vi até em pedágio, mano. Você tá andando na rua, do nada os caras entregam aquela sacolinha de botar lixo, entregam uns quadrinhos falando sobre conscientização do... Como é que fala? Do trânsito e tal. Normalmente eu ganhava antes de entrar nas férias do final do ano, eu ganhava um gibizinho e lá tinha informações do trânsito, essas coisas pra colocar demais. cinto, porque, querendo ou não, as pessoas mais viajam assim no final do ano, tudo. Aí eles colocavam lá as coisas certinho, era mó legal. E aí aqui, tchau. Em 1963, Maurício de Souza ele criou, junto com a jornalista Lenida Miranda de Figueiredo, tia Lenita, a Folhinha de São Paulo. Que, se eu não me engano, ela tá até hoje, né, Natália? Não tá mais, né? Mas, pô, ela ficou um mó tempão na Folha de São Paulo. Sim. Passando as tirinhas, não só, eu acredito que não só do Maurício, mas de vários outros, como Ziraldo e entre outros. Aí em 1961, ela tinha criado o Cascão. Então o Cascão foi de origem da Lenita Miranda. Lenita Miranda. Nessa época também ele criou a Bidulândia Serviços de Imprensa, que é a conhecida Maurício de Souza Produções, que fica lá no Brás, em São Paulo. Aí em 1970 ele decidiu lançar a revista da Turma da Mônica. Então o gibi da Turma da Mônica, a revista, foi realmente lançada em 1970. Antes era a criação dos personagens, a reunião deles, querendo ou não, porque ele teve a parceria da Lenita e isso que trouxe, querendo ou não, Cascão, que é um personagem muito principal na Turma da Mônica, que ele faz parte do quarteto, né? Quarteto. Que é a Mônica, o Cebolinha, o Cascão. Magali e Cebolinha. Isso. E em 1887, também complementar, né? Não só a Folha de São Paulo fez a Folhinha, né? Mas também o Estadão, né? Que é como conhecido hoje, né? O Estado de São Paulo, o jornal, ele fez o Estadinho, né? Também. Exato. Para publicar todas as como é que eu posso dizer? As tirinhas. As tirinhas. Isso. E principalmente os personagens que foram incluídos no Estadinho foram o Penadinho, que é o Fantasminha, e o famoso Chico Bento, né? Exato. Agora a gente vai falar sobre como que tá a Turma da Mônica na atualidade. E para começar a finalização, eu gostaria de falar o quão... a grandiosidade, né? O quão grande o Maurício de Souza atingiu com seus projetos, principalmente a Turma da Mônica. Ele, em 1997, por aí, mais ou menos, ele criou o Instituto Maurício de Souza, que ele trata de crítica social, tudo, trata de ajudar a sociedade de uma certa forma. Por exemplo, com os gibis, ele tenta conscientizar o leitor. E em 1997 ele percebeu que os seus personagens estavam sendo... tomando conta das escolas, tomando conta sendo usados para o ensinamento, para o ensino nas escolas. Então, com isso, ele... A partir daí, ele começou a realmente dar conta o quão importante ele estava sendo. E começou a... como eu posso dizer... a tratar de diferente, porque começou a dar crítica social, né? Não começou a pegar tão pesado. Sei lá. E, tipo, calma, eu confundo.
E o massa também é que ele, tipo, ele sempre tenta criar, né, personagens que integram a questão da inclusão social, né? Exato. Como, por exemplo, a diversidade é muito grande. Como, por exemplo, ele tem uma personagem cega que eu acabei esquecendo o nome dela. Cega não, deficiente visual, porque senão... Tem me corta. O Luca, que ele é cadeirante. Exato. Tem a Milena, que é uma menina negra. Então, assim, tipo, ele sempre tenta abranger... se eu não me engano, tem um menino surdo também. E, tipo, a grandiosidade chegou tão grande do Maurício, né, das obras dele, ele representa vários eventos, como, por exemplo, a Olimpíada de Tóquio de 2020. Quem representou o Brasil foi a Turma da Mônica. E também quem representou o Brasil aqui na Copa do Mundo de 2014 foi também os personagens do Maurício de Souza, né? Esperamos que represente também na Copa do Mundo desse ano. Já pensou? Turma da Mônica lá? No Catar? Imagina. Seria massa. E eu gostaria de falar que o Maurício de Souza também, ultimamente, nos dias atuais, digamos, em 2019, ele criou o filme. Ele foi desenvolvido o filme da Turma da Mônica com os personagens live action, que realmente tá bem igual. Não, vamos começar do começo, que nem, tipo, a Maurício de Souza Produções, eles criaram em 2015 e 2016 uma série de livros com um roteirista totalmente diferente, com uns traços totalmente diferentes. E um desses ganhou, dentro desses 3 livros, 2 ganharam o filme. Como, por exemplo, em 2019, se não me engano, foi lançado Mônica Laços, né? Que é o live action. Eu não lembro já, deve ser. Aí agora, se eu não me engano, foi lançado o Lições. Que falam que... E eu já vi muita gente falando que esse filme é massa. E também tem diversas coisas. Ele tem um parque de diversões, Maurício de Souza, da Turma da Mônica, tudo. Verdade. E foi lançado recentemente também a série da Turma da Mônica. Sim. Há um tempo tem a Turma da Mônica Toys. Então, verdade, desde 2010, se eu não me engano. Exato. Então é bastante abrangente as coisas que ele faz. As animações do Maurício, elas começaram bem tarde, assim. Se eu não me engano, foi no final da década de 80. Exato. Primeiro como propagandas, né, da própria Sica, né, que foi quem criou o Vale lembrar que começou a passar na TV essas coisas em meados de lá para 1980 pela Globo. A Globo comprou os direitos da Turma da Mônica na época. Os dois entraram em parceria. Exato, e começou a passar nas suas Lembra que coisas. todo final de ano aparecia um desenho da Turma da Mônica com historinhas novas? Exato. Tipo, por exemplo, Dia das Bruxas tava lá. Dia das Mães também tava lá. Eu lembro do episódio que teve uma vez que foi dos 3 R's. Não sei se você já viu. Tá, mais ou menos, que é reciclar, reduzir e reutilizar. Isso mesmo. Cara, era muito massa. E assim, tipo... E as animações sempre ficam marcadas na história. Não sei se você lembra do Cine Gibi. Não. Que era o que eles entravam dentro de um cinema e tal, que quem passava os filmes era o próprio Franjinha, junto com o Bidu. Não lembro. Nossa, não, e é muito massa. Ó, gente, por favor, vocês devem conhecer o Maurício, mas por favor, dá um Google aí, meu irmão, por causa que o cara tem muita coisa massa. E pelo amor de Deus, quem não conhece a Turma da Mônica, por favor, né, um gibizinho. Pelo menos um gibi, pô. Ou assiste o filme, a série, alguma coisa. Os desenhos em si, cara. Exato, nossa, mas... Se não conheceu o Maurício de Souza e a Turma da Mônica, pode parar também, a Bisa não deve conhecer, pô. Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido. Ó, informação aí pra você de graça, pô. Você não precisa pagar nada, ó. Não custa nada, ó. Se inscreve aqui embaixo, deixa o joinha, compartilha pra geral. Aqui embaixo também tem o nosso link para o Spotify. E também nos siga no Instagram, né? Exato, que lá a gente posta bastante coisa. Quando a gente tá em gravação, a gente vai lá, posta alguma coisinha ali pra avisar. E queria agradecer também a sala de leitura que está proporcionando espaço para a gente gravar o nosso podcast. Nossa querida Natália, muito obrigado, viu? E até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau, meu povo.